Ao longo dos anos, milhares de imagens de supostos OVNIs surgiram na internet. A maioria delas é facilmente explicada ou desmentida, mas algumas resistem à análise técnica e foram reconhecidas oficialmente como objetos não identificados, cuja origem e a tecnologia permanecem desconhecidas. Nesse vídeo, você vai conhecer 4 casos reais registrados em fotos e vídeos que até hoje a ciência não consegue explicar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Caso X. O meu nome é Laís Rosa e no vídeo de hoje eu quero trazer um gênero que me pediram nos comentários, que é a ufologia, que inclusive é um tema que eu gosto muito de estudar sobre. Eu pensei em trazer um vídeo só, separado de um caso, mas daí eu pensei melhor e eu falei, por que não trazer vários casos em um único vídeo? Eu acho que assim fica mais interessante, fica mais dinâmico também, e é muito legal a gente trazer vários lados de várias partes do mundo, e me conta aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de formato de vídeo. Todas as fontes usadas nesse roteiro eu vou deixar na descrição. Nesse canal é tudo com embasamento, nada são fontes tiradas da minha cabeça. Eu gosto de poder trazer as fontes para vocês depois poderem fazer suas próprias pesquisas e tirarem as suas próprias conclusões. É isso então, gente. Bora pro vídeo. O primeiro caso, ao meu ver, é o mais chocante, principalmente pela sua fonte, o próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Entre 2004 e 2015, pilotos da Marinha Americana tiveram encontros com objetos que desafiaram as leis da física. A história começa em novembro de 2004, na costa da Califórnia. O grupo de ataque do porta-aviões USS Nimitz estava em exercícios na região, mas algo incomum estava aparecendo nos radares do cruzeiro por quase 2 semanas. Operadores do porta-aviões relataram objetos que pareciam descer de altitudes acima de 24 mil metros para cerca de 6 mil metros em uma rapidez absurda. No dia 14 de novembro de 2004, o comandante David Fravor e seu wingman foram enviados em caças para interceptar o que quer que aquilo fosse. Eles avistaram o objeto, que era liso, branco, alongado, sem asas ou propulsão visível, com cerca de 12 metros, flutuando logo acima da água. Os pilotos logo o apelidaram de Tic Tac. Fravor mergulhou para interceptá-lo, mas quando estava a cerca de 800 metros, o Tic Tac subiu para encontrar o caça, espelhando a sua manobra. Em um movimento final impressionante, o objeto acelerou lateralmente de forma instantânea, desaparecendo do seu campo de visão. Registros de radar mostraram que ele foi detectado muito distante, pouco depois, exibindo um desempenho que os pilotos classificaram como além das capacidades conhecidas de qualquer aeronave terrestre. O tenente-comandante Chad Underwood, que operava a câmera, capturou o famoso vídeo FLIR 1. Ele confirmou que os sensores registraram mudanças de altitudes muito amplas em instantes, um feito impossível para qualquer aeronave conhecida. O comandante Fravor, com mais de 18 anos de experiência na Marinha, não hesitou em sua conclusão, afirmando que, na sua opinião, aquilo não era desse mundo. Essa convicção, vinda de pilotos experientes e de alto escalão, é o que torna o caso do Tic Tac um dos relatos mais sólidos já registrados oficialmente. O Tic Tac de 2004 foi apenas a ponta do iceberg. Em janeiro de 2015, pilotos a bordo do USS Theodore Roosevelt tiveram seus próprios encontros no Atlântico, resultando nos famosos vídeos Gimbal e Go Fast. No vídeo Gimbal, a câmera infravermelha capturou um objeto oblongo que parecia estar girando sobre o seu próprio eixo de uma forma impossível. Você pode ouvir a perplexidade dos pilotos no áudio oficial. Já o vídeo Go Fast mostrava um objeto voando em alta velocidade a uma altitude extremamente baixa, quase roçando a superfície do oceano. Em ambos os casos, a tecnologia de propulsão era invisível
e o comportamento desafiava totalmente o conhecimento dos pilotos. Mas o ponto crucial sobre esse período é a frequência alarmante com que esses avistamentos aconteciam. Pilotos como o tenente Ryan Graves confirmaram que os objetos eram tão recorrentes e comuns na área de treinamento que se tornaram parte da rotina diária. Graves relatou que os UAPs podiam ser rastreados por até 12 horas seguidas, voando a 9.000 metros de altitude, algo que em aeronaves comuns era impossível. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos liberou formalmente os 3 vídeos em 27 de abril de 2020. A decisão foi tomada para clarificar a confusão pública e confirmar a autenticidade inegável das filmagens, já que essas imagens já circulavam na internet após vazamentos e principalmente pela publicação no The New York Times em 2017. Mas o reconhecimento oficial da seriedade do mistério veio mais de um ano depois, em junho de 2021, quando o relatório da Inteligência Nacional revelou que de 144 incidentes analisados, 143 permaneciam sem explicação, ou seja, 99%, elevando o tema a um mais alto nível de segurança nacional e marcando a primeira vez que o governo confirmou publicamente a natureza não identificada de tais objetos. O ponto de virada definitivo veio em julho de 2023, quando o Congresso realizou uma audiência pública histórica. Sob juramento, pilotos como David Fravor e Ryan Graves reafirmaram que os encontros com os UAPs são um problema de segurança aérea e que a tecnologia vista era impossível para humanos. O clímax, no entanto, veio do ex-oficial da inteligência David Grush. Grush afirmou que foi informado por colegas de um programa secreto de recuperação de UAPs que teria recuperado material biológico classificado como não humano. Ele também disse que nunca viu pessoalmente nenhum corpo ou nave e que as suas alegações se baseiam em entrevistas com pessoas que teriam conhecimento direto desses programas. Durante a audiência no Congresso, as testemunhas também destacaram um problema estrutural grave: a falta de um sistema seguro para relatar avistamentos inexplicáveis. Pilotos evitaram reportar encontros com UAPs por medo de represálias, estigmação ou até prejuízos nas suas carreiras. Essa cultura do silêncio fez com que inúmeros casos jamais fossem oficialmente registrados, transformando o fenômeno não apenas em um mistério científico, mas em um risco real à segurança aérea. Essa audiência elevou o tema dos UAPs do status de teoria da conspiração para uma questão de segurança nacional e fiscalização. É importante destacar que oficialmente o governo dos Estados Unidos não afirma que esses objetos sejam de origem extraterrestre. Uma das principais hipóteses levantadas pelas autoridades é que parte desses UAPs possam representar uma tecnologia avançada de outros países, como China ou Rússia, desenvolvida em segredo. Essa possibilidade é tratada com extrema seriedade, porque, se confirmada, significaria que potências estrangeiras teriam capacidades tecnológicas muito além do que se conhece hoje, algo considerado uma ameaça direta à segurança nacional. No entanto, os próprios relatórios do Pentágono admitem que até o momento não há evidências concretas de que esses objetos pertençam a qualquer país conhecido, o que mantém o fenômeno oficialmente classificado como não identificado. Em seus comunicados, o Pentágono insiste em usar o termo UAP, que significa fenômenos anômalos não identificados, e não o termo popular OVNI. Essa mudança não é acidental. A comunidade de inteligência adotou o UAP justamente para se distanciar da conotação extraterrestre que se popularizou com o termo OVNI, mantendo o foco na natureza inexplicada do fenômeno. O que realmente une todos
esses avistamentos não identificados é a presença de um padrão de desempenho que os especialistas em defesa chamam de A5 observáveis. Aceleração extrema, mudar de velocidade instantaneamente sem a queima de combustível ou propulsão visível. Manobrabilidade inacreditável, realizar curvas em ângulos de 90 graus em alta velocidade, o que geraria uma força gravitacional tão intensa que esmagaria qualquer piloto humano. Voo hipersônico, atravessar a atmosfera em velocidades altíssimas sem produzir o famoso boom sônico. Flutuabilidade, ter a capacidade de pairar no ar perfeitamente sem a necessidade de asas ou sustentação aerodinâmica aparente. Voo transmídia, o mais bizarro de todos, a capacidade de entrar e sair da água sem quebrar a sua trajetória ou diminuir drasticamente a sua velocidade. O resultado mais concreto dessa onda de transparência e dos depoimentos sob juramento de 2023 é a escala do fenômeno. O Pentágono criou um novo escritório, o AARO, e o que eles descobriram foi alarmante. O número de avistamentos sob investigação ativa disparou de 144 para mais de 650 relatórios em pouquíssimo tempo. O salto no número de relatos não significa, necessariamente, que mais objetos passaram a aparecer nos céus. Esse aumento reflete a mudança profunda de postura do governo. A quebra do estigma, impulsionada por depoimentos públicos de pilotos e oficiais da inteligência, fez com que militares se sentissem mais seguros para relatar sobre os encontros. Ao mesmo tempo, a criação desse novo departamento estabeleceu um canal oficial, padronizado e permanente para registrar esses eventos. Em outras palavras, muitos desses fenômenos sempre estiveram lá. O que mudou foi a disposição institucional de levá-los a sério. Essa avalanche de dados comprova que os UAPs não são meros incidentes isolados, mas sim uma presença constante e global que desafia o espaço aéreo. Saímos dos radares da Marinha Americana e pousamos em um dos maiores hotspots ufológicos do planeta, a Chapada Diamantina, na Bahia. Entre montanhas e pinturas rupestres milenares, os moradores relatam há décadas avistamentos que eles não conseguem explicar, de objetos que se movem em alta velocidade e até mesmo abduções e contatos de primeiro grau. Ufólogos como o escritor Hélio Nunes de Camargo publicaram livros detalhando casos e investigações de fenômenos na área, incluindo a suposta queda de um UAP, mas com foco principal em avistamentos e contatos com luzes. Mas hoje nós vamos falar sobre um caso que divide opiniões, mas cujas evidências visuais são consideradas por muitos como as mais nítidas já registradas no mundo. O incidente com o paisagista Ed Meirelles. No dia 10 de fevereiro de 2011, Ed dirigia por uma trilha isolada dentro do Parque Nacional em direção à vila de Igatu, conhecida como a Machu Picchu brasileira. Por volta das 5h40 da tarde, ele registrou uma primeira imagem de uma esfera luminosa no Morro Branco, mas o verdadeiro encontro aconteceu 40 minutos depois, perto da Cachoeira da Purificação. Sem qualquer aviso, a parte elétrica do seu carro simplesmente apagou. O motor morreu e Ed ficou parado no silêncio da estrada. Foi quando ele notou um brilho estranho refletido no capô do veículo. Ao sair do carro e olhar para cima, ele viu a esfera de luz pairando a poucos metros, parecendo examinar o automóvel. Diferente da maioria das testemunhas que entram em pânico, o Ed pegou a sua câmera e registrou cerca de 17 fotos, incluindo uma selfie impressionante, onde a sonda brilha logo atrás dele. Após alguns minutos de observação mútua, o objeto subiu verticalmente e desapareceu no céu. As evidências não ficaram apenas nas fotos. No dia seguinte, o carro precisou ser guinchado e o mecânico disse que todos os componentes eletrônicos do veículo estavam queimados. Esse tipo de falha elétrica é frequentemente relatado em encontros próximos com UAPs em diferentes partes do mundo. As imagens registradas por Ed foram posteriormente analisadas por pesquisadores
pesquisadores independentes. Embora nem todas as fontes identifiquem claramente quem realizou essas análises, foram confirmadas a tridimensionalidade do objeto e a ausência de manipulações digitais. No entanto, o caso ainda gera fortes divergências entre os ufólogos. O ponto principal da controvérsia é a própria nitidez das imagens. Para uma parte dos investigadores, fotos tão claras e próximas são vistas com extrema cautela. O argumento dos céticos é de que Ed poderia ter utilizado a perspectiva forçada, um truque fotográfico onde um objeto pequeno é colocado muito perto da lente para parecer uma estrutura gigante flutuando ao fundo. A famosa selfie é o centro dessa disputa. Enquanto céticos questionam a iluminação e a posição do objeto, defensores lembram que os sensores da câmera registraram a luz real no ambiente. Além da análise de pixels, outros fatores técnicos pesaram a favor da autenticidade das fotos. Primeiro é a sequência numérica dos metadados. As fotos seguem uma ordem cronológica exata nos registros da câmera, sem pulos ou interrupções que sugerissem que o Ed teria tentado várias vezes até conseguir o ângulo perfeito para uma montagem. O segundo fator é a progressão da luz natural. Como as fotos foram tiradas ao longo de quase 1 hora, no final da tarde, a luz ambiente muda gradualmente. Os pesquisadores notaram que a iluminação sob a sonda e sobre a paisagem da Chapada acompanha perfeitamente o escurecimento natural do entardecer. Esse rigor técnico nas imagens deveria ter transformado o incidente de Igatu em um marco mundial da ufologia, mas o que aconteceu em seguida foi o oposto. Em vez de reconhecimento, o caso foi cercado por silêncio por parte dos ufólogos brasileiros. Ed afirma que a partir desse momento passou a perceber um movimento de descredibilização do seu relato. Segundo ele, haveria uma atuação deliberada de desinformação, inclusive envolvendo pessoas influentes no meio ufológico, com o objetivo de minimizar ou desacreditar do caso. O mistério em torno de Ed Meireles se aprofunda mais quando ele revela a posse de um artefato que ele chama de a chave da Porta dos Deuses. Ele relata ter recebido esse objeto, que foi tirado dele por militares em 2023, após contatos diretos com seres humanoides, alegando que ele teria a função de abrir portais e que o próprio Sol é uma passagem para civilizações avançadas. Segundo o relato de Ed, o custo de tentar divulgar essa verdade foi alto. Perseguições, invasões domiciliares e até agressões físicas em interrogatórios. Atualmente, Ed Meireles afirma atuar em novos grupos de pesquisas ligados a artefatos de origem não humana e chegou a publicar um livro relatando as suas experiências. Para Ed, o fato das imagens serem claras demais fez com que muitos as descartassem. Mas para quem conhece o terreno da Chapada, o incidente de Igatu permanece como um mistério ufológico nacional. O quarto caso nos leva para fora das Américas até a costa da Turquia, em um dos episódios ufológicos mais documentados da Europa. O que ficou conhecido como caso Kumburgaz não se refere a um único avistamento isolado, mas a uma sequência de registros ocorridos ao longo de vários anos, em uma região costeira da Turquia, próxima ao Mar de Mármara, nos arredores de Istambul. Embora os vídeos mais famosos tenham sido gravados a partir de 2007, moradores da região já relatavam aparições incomuns no céu muito antes disso, em diferentes épocas do ano, especialmente durante a madrugada. Entre as testemunhas estavam Yalcin Yalman, um vigia noturno que trabalhava na região. Movido pela curiosidade, Yalman decidiu registrar esses objetos. Ele utilizou uma câmera com alto poder de zoom óptico, algo incomum para a época.
o que lhe permitiu capturar imagens mais detalhadas do que normalmente se via nos registros amadores. Entre julho e agosto de 2007 e posteriormente em novos episódios entre 2008 e 2009, ele gravou diversos vídeos, totalizando cerca de 22 minutos de material, divididos em diferentes gravações feitas em noites distintas. Entre os registros feitos em Kumburgás, um dos mais intrigantes ocorreu durante a chamada Onda de 2008. No dia 12 de junho, por volta das 2h19 da madrugada, Yalman voltou a posicionar a sua câmera voltada para o Mar de Mármara, quando um objeto intensamente iluminado surgiu completamente imóvel no céu noturno. Ao aplicar o zoom máximo, a filmagem revela um UAP com superfície lisa e bem definida. No entanto, à esquerda da estrutura, algo chama a atenção. Uma espécie de irregularidade, descrita por pesquisadores como uma possível rachadura ou perturbação na superfície, que contrasta com o restante do casco aparentemente uniforme. À medida que o vídeo avança, uma sombra escura parece deslocar-se lentamente enquanto a textura da superfície muda de forma sutil, como se o material estivesse reagindo à luz ou algum tipo de variação interna. Em determinados momentos, o UAP acende e apaga as suas luzes sem qualquer padrão reconhecível, permanecendo completamente estático durante todo o registro. Em outros momentos da série de filmagens, ele desloca o enquadramento da câmera para a lua, utilizando-a como referência visual e de foco. O objetivo era simples, mas crucial: demonstrar que a câmera estava corretamente ajustada e que o zoom funcionava de forma estável e que não se tratava de um defeito óptico, reflexo ou artefato da lente. Ao alternar entre a lua e o objeto no mesmo enquadramento e com o mesmo ajuste de foco, fica evidente que o AP não se comporta como um corpo celeste distante, nem como um reflexo atmosférico. Essa comparação direta reforça que o objeto estava em um plano diferente do céu, apresentando estrutura, luminosidade própria e comportamento independente. Mas talvez a parte mais chocante e que divide opiniões entre ufólogos, analistas de imagens e especialistas até os dias de hoje seja uma sequência específica de vídeos gravadas por Yalman em que um dos objetos parece apresentar uma abertura na parte superior, como se fosse um compartimento exposto. Dentro dessa abertura, é possível observar duas formas escuras, com contornos arredondados, posicionadas lado a lado, aparentemente voltadas para o exterior do objeto. As silhuetas lembram cabeças com áreas mais escuras que alguns interpretam como cavidades oculares. Essa interpretação levou parte da comunidade ufológica a sugerir a presença de ocupantes no interior da nave, e ganhou força justamente porque o padrão se repete em mais de um vídeo gravado, em datas diferentes, que afastaria, ao menos parcialmente, a hipótese de um artefato isolado. As gravações contavam até com a presença de outras testemunhas, que passaram a acompanhar alguma das aparições ao vivo, diretamente do local das filmagens. Nos próprios vídeos, Yalman pode ser ouvido conversando com outras pessoas presentes, reagindo em tempo real ao que surgia na ampliação da imagem. Isso demonstra que as observações não foram feitas isoladamente, nem reinterpretadas apenas anos depois, mas compartilhadas no exato momento da filmagem por múltiplas pessoas. O caso Kumburgás não ficou restrito ao âmbito de testemunhas amadoras. De a primeira divulgação dos vídeos, o material foi submetido a análises por pesquisadores, especialistas em imagens, técnicos em vídeos e órgãos oficiais de pesquisa científica. Entre os grupos que analisaram o material, destaca-se o Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica
da Turquia, que recebeu as fitas originais e as examinou em detalhes, com a intenção inicial de identificar fraudes ou modelos artificiais. Em seu relatório, o órgão declarou que os objetos observados não correspondiam a CGI, efeitos especiais ou maquetes, descrevendo os objetos como tendo uma estrutura física que não se enquadra em aeronaves convencionais ou fenômenos naturais conhecidos. Por outro lado, analistas céticos levantaram hipóteses alternativas plausíveis. Alguns argumentam que certas imagens podem ser resultado de reflexos de luz ou interpretações equivocadas de luzes marítimas distantes, como as de barcos que, devido ao zoom e à baixa luminosidade, podem parecer objetos suspensos ou com forma sólida. Outros pesquisadores sugerem que determinadas formas internas atribuídas a silhuetas podem ser artefatos ópticos ou sombras projetadas por pontos luminosos no ambiente. Essas análises críticas alertam para a necessidade de cautela na interpretação de imagens de baixa resolução e com forte zoom. No total, o material passou por análises em pelo menos 4 países diferentes, como Chile, Japão, Rússia e até o Brasil participaram de análises. Mesmo com estudos técnicos prolongados, em alguns casos levando anos até resultados públicos, nenhuma explicação convencional foi capaz de satisfazer todos os aspectos observados nos vídeos. Isso significa que o caso Kumburgaz permanece sem explicação definitiva, sendo considerado um dos episódios mais detalhados e ainda não resolvidos da ufologia moderna. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, eu quero muito saber o que você acha desses casos. Você acredita que eles são reais ou acha que existe outra explicação? Se você gosta de conteúdos assim, se inscreve no canal, porque ainda tem muitos casos intrigantes vindo por aí que eu quero trazer pra vocês, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.